Em 1971, o Brasil ainda vivia sob o regime militar, que havia começado em 64. O presidente na época era Emílio Garrastazu Médici, que governou de 69 a 74. Esse período foi marcado por um crescimento econômico significativo, conhecido como milagre econômico brasileiro, mas também por repressão política e censura. Os brasileiros experimentavam um crescimento econômico que trouxe certo grau de otimismo, mas a vida cotidiana variava bastante conforme a classe social e a região onde moravam. Nas grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, a urbanização e industrialização eram intensas, levando a um estilo de vida mais moderno para a classe média. As novas tecnologias começavam a fazer parte da vida diária, com a popularização dos televisores e eletrodomésticos. As famílias de classe média podiam se reunir à noite para assistir novelas, programas de TV, como a primeira versão da novela Um Homem que Deve Morrer, exibida pela Rede Globo. A televisão tornava-se um importante meio de entretenimento e informação. Nas áreas rurais e nas periferias urbanas, no entanto, as condições de vida eram mais difíceis. A migração interna, com muitas pessoas deixando o campo em busca de melhores oportunidades nas cidades, aumentava os problemas de habitação e de infraestrutura urbana. A educação estava se expandindo, mas ainda havia muita disparidade regional. O governo militar investia em grandes obras e na expansão do sistema educacional, mas a qualidade de ensino variava consideravelmente. A cultura, apesar da censura, florescia em diversas formas. A música popular brasileira continuava a ganhar destaque, com artistas como o rei Roberto Carlos, interpretando detalhes e debaixo dos caracóis dos seus cabelos. Também você poderia ouvir Antônio Carlos de Jocafi, interpretando Você Abusou. Internacionalmente nós podemos citar Rod Stewart, interpretando Maggie May. Voltando a falar sobre política, em 1971 o governo de Médici estava no auge, caracterizado por uma política de repressão aos opositores do regime, que muitas vezes vinham na forma de terroristas e revolucionários. O AI-5 de 1968 ainda estava em vigor, permitindo ao governo fechar o Congresso, caçar mandatos e suspender direitos políticos. Falando sobre a economia, o milagre econômico continuava a promover um crescimento impressionante, com taxas anuais de crescimento do PIB em torno de 10%. Grandes projetos de infraestrutura, como a construção da Transamazônica, estavam em pleno andamento, embora tais projetos também trouxessem controvérsias, especialmente em relação ao meio ambiente e às populações indígenas. Outra importante obra de infraestrutura era a Ponte Rio-Niterói, que ligava o município do Rio de Janeiro ao município de Niterói. Tratando agora sobre a política internacional, 71 foi um ano significativo no contexto da Guerra Fria. Em agosto, os Estados Unidos, sob a presidência de Richard Nixon, anunciaram o fim da convertibilidade do dólar em euro, encerrando o sistema de Bretton Woods, inaugurando uma era de câmbio flutuante que reconfigurou a economia global, conhecido como petrodólar. No campo da cultura, a música continuava a ser um importante veículo de expressão mundo afora. Bandas como The Rolling Stones e Led Zeppelin estavam no auge, influenciando jovens em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Um bom exemplo disso é o álbum Stick Fingers, dos Rolling Stones, lançado em 71, apresentava uma mistura de rock, blues e country, tornando-se um marco na música mundial, influenciando inúmeros músicos. Na tecnologia, a Intel lançou o primeiro microprocessador comercial, o Intel 4004, marcando o início da era dos computadores pessoais e revolucionando a tecnologia digital. O ano de 1971 foi um período de contrastes e transições, tanto no Brasil quanto no mundo. Enquanto no país experimentávamos um crescimento econômico notável, o mundo via mudanças significativas em termos de política e tecnologia. No dia 18 de julho, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o Rei Pelé fazia seu último jogo pela seleção brasileira de futebol. A partida foi contra a Iugoslávia e ficou empatada em 2-2. Em sua carreira, Pelé participou de 115 partidas pela seleção, 92 jogos oficiais e marcou 103 gols. Foi também nesse ano que chegava aos cinemas o mais novo filme de 007, Os Diamantes São Eternos, lançado em dezembro.
O sétimo filme da franquia, que hoje já conta com mais de 20 produções, era interpretado por Sean Connery no papel de James Bond. No dia 31 de janeiro, a NASA lançava Apollo 14. O módulo Arantes pousou na superfície lunar no dia 5 de fevereiro. O Clube Atlético Mineiro se consagrava o primeiro campeão do Campeonato Brasileiro de Futebol no novo módulo. O jogo foi contra o Botafogo no Maracanã e o placar foi de 1-0. No dia 9 de agosto, a Índia assinava um tratado de amizade e cooperação válido por 20 anos com a União Soviética. Neste ano de 1971, marcava a estreia do Jornal Hoje, exibido de segunda a sábado no horário do almoço, com o objetivo de ser uma revista eletrônica voltado para o público feminino. Combinava noticiário nacional e internacional com notícias sobre cultura e comportamento. No comecinho da tarde na TV Tupi, às 18h15, passava a novela Meu Pé de Laranja Lima, que fez enorme sucesso na época. E às 19 horas, na TV Globo, passava a novela Minha Doce Namorada. Abra uma conta Real Master no Banco Real. Que conta Real Master, hein, pai? É com step, filhão. A gente usa quando precisa. E logo se pode, repõe, pra ter sempre reserva. Você sabe que com a conta Real Master eu posso sacar até 3 vezes meu saldo médio. E se ficar devendo até 7 dias por mês, não pago um tostão de juros. Viu como é fácil? Oi, já que é tão fácil assim, é pra você ir comprar um sorvete. Dá sim, filhão, dá. Imagine você podendo caminhar em pleno centro do Rio de Janeiro, completamente despreocupado e sem medo algum de ser assaltado. Pois é, meus amigos, essa era a realidade de 1971. Há 53 anos atrás, o Rio de Janeiro era uma cidade muito mais segura, assim como as demais capitais do país. Eram outros tempos. É certo que não tínhamos a tecnologia e a comodidade e o conforto que ela nos proporciona hoje, mas tínhamos tranquilidade e paz. Quem foi criança nesse período é testemunha hoje de como éramos felizes e alegres. A inocência fazia parte da nossa vida e as brincadeiras tinham outro sentido. Como é bom lembrar desses tempos maravilhosos, não é mesmo? Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Renato e serei seu anfitrião nessa viagem rumo ao ano de 1971. Lembrando aos gentis amigos, não se esqueçam de curtir e compartilhar. E caso ainda não seja inscrito no nosso canal, se inscreva! E vamos começar esse vídeo falando de música. Comprar discos no Brasil no começo da década de 70 não era tão barato quanto seria na década seguinte. Assim, o rádio era a principal forma do público consumir música. Nas estações, artistas com obras populares conversavam tanto com as camadas sociais, menos favorecidas, quanto com as elites, além de terem canções em trilhas sonoras de novelas. Nas rádios, entre clássicos da música internacional como It's Too Late, de Carole King, e Have You Ever Seen the Rain, do Creedence Clearwater Revival, as vozes femininas e os artistas classificados como bregas estavam entre os mais ouvidos pelo público, que sintonizava as AM e FM nos radinhos de pilha. Na seleção de cantoras de destaque, Clara Nunes, com a música É Baiana, Cláudia Barroso, com Quem Mandou Você Errar, e Carmen Silva, com Adeus Solidão. Elas estavam entre as mais conhecidas, com trabalhos caracterizados por sambas, baladas, assinaturas vocais potentes e letras românticas. Junto a elas, Elis Regina, que lançou um compacto estrondoso, Casa no Campo, e no LP ela apresentou as canções Madalena, Cinema Olímpia e Estrada do Sol. Entre os cantores, via Márcio Greik, com É Impossível Acreditar que Perdi Você, Valdir Soriano, com Carta de Amor, e Altemar Dutra, com Bloco da Solidão, que estavam entre os cantores mais conhecidos do brega pelas elites, mas que eram sucesso de público.
Outro considerado brega que fazia enorme sucesso era Odair José, autor de canções como Eu Vou Tirar Você Desse Lugar, sobre um homem que se apaixona por uma prostituta, e Uma Vida Só, que falava sobre a pílula anticoncepcional. E quando eu comecei a me barbear, me apareceu uma loira. Nunca aconteceu com vocês? Mas que lâmina é essa? É a Platinum Plus da Gillette? Aquela com platina? Que suavidade. Não, aqui não, por favor. Graças à nova lâmina Platinum Plus da Gillette, eu faço ainda muito mais barba. Bem, adeus, pessoal. Experimente minha suavidade e depois deixe-me se for capaz. Esse comercial com o ator Paulo Figueiredo fez muito sucesso na época, né? Vocês lembram dele? Que tal dar uma conferida em como ele está hoje em dia? Como dizia um certo comercial, o tempo passa, o tempo voa, não é mesmo? E chegou a hora da gente falar dos carros, os modelos que mais se destacaram do ano de 1971 no Brasil. Com relação aos automóveis, o Opala 4 portas já era um automóvel de sucesso no mercado, quando a GM apresentou o Opala Coupé. Sobre as linhas básicas do anterior, o modelo de 2 portas ganhou mais leveza de linhas e, confirmando a preferência do consumidor brasileiro, tornou-se o carro mais vendido da linha. Projetado por Tony Bianco e fabricado pela Fúria Autosport, o Fúria GT era montado sobre a plataforma do Fenemé 2150. A reestilização da frente, que ganhou linhas mais agressivas e atuais, deu uma nova aparência ao Volkswagen 1600 TL. A versão de 4 portas também destinava-se basicamente ao mercado de táxi, com o modelo de 2 portas não se firmou no mercado. No Corcel, pequenas modificações de estilo. O modelo 71 recebeu nova grade, com motivos retangulares. Com o sucesso do sedã, foi lançado no final de 70 como linha 1971, o Dodge Dart Coupé. Agradou muito o consumidor, que na época preferia os carros de 2 portas. O icônico Charge RT chegou em 1971, linha com faixas laterais, bancos separados, rodas Magnum, grade cromada inteiriça, entre outros adereços. E agora vamos conferir os comerciais que fizeram sucesso no ano de 1971. Vejam só esse pessoal da Volkswagen. Lançaram um carro 71 em agosto. Ei, mas é um novo Fusca 1300. Tem novas cores no painel, para-choques e lâmina única, tampa do motor redesenhada e aquela mecânica Volkswagen. Não se deve deixar para amanhã a felicidade que se pode distribuir hoje. Feliz 71! Feliz 71! Sete carros e um destino. A história de 7 heróis intrépidos que não conhecem o medo. Fusca 1300. Carmanguia 1600. Fuscão. Carmanguia TC. 1600 TL. Variant Volkswagen 1600 TL 4 portas. Vocês os verão enfrentando todos os caminhos com absoluto conforto e economia. 7 carros e um destino. O seu destino. Não perca! As vendas no Brasil em 1971 tiveram como grande, mas muito grande destaque mesmo, um modelo que já estava em linha. O Volkswagen Carmanguia teve um grande salto nas vendas, com aumento de 149% em relação a 1970, quando o modelo tinha vendido apenas 3.107 unidades, que deu um grandioso salto
para 1971, sem falar também no Dodge Dart, que chegou a um aumento de 49%, e a Ford Rural com um aumento de 43%. Vamos ver agora os 6 carros mais vendidos em 1971. Muito obrigado por terem assistido até aqui nosso vídeo e até a próxima, pessoal!